sobre o que é, mas podemos... Ana, a gente vai falar sobre o AVA, sobre aqueles ambientes virtuais, para saber um pouco mais como utilizar da Univille. Professora Ana, vou te explicar que eu sou do CIP. O pessoal da coordenação de São Francisco pediu para incluir você, para conhecer um pouquinho do ambiente do Teams aqui e também o AVA, né? A gente teve a confirmação do direito de Joinville hoje, então por isso que foi meio que rápida o contato contigo. Eu fiz por e-mail, mas como tu não respondeu, eu te liguei por aqui mesmo. Ah, tá, tudo bem então. Ok, obrigada. Você consegue acompanhar, Ana? Consigo. É? Então tá ótimo. Então é isso, gente. Podemos, então, a gente toca o barco aí, vocês. Tá certo. Então, eu só estou terminando de abrir aqui todos os ambientes aqui que... É sempre assim, quando a gente vai fazer uma demonstração, eles resolvem deixar a gente passar um pouquinho de vergonha, mas eu já estou quase conseguindo recuperar tudo aqui que eu queria mostrar para vocês. Professora Beatriz, a senhora gostaria que eu gravasse essa reunião para ficar gravado? Eu acho que sim. Tá, legal. Então eu já vou iniciar a gravação, só estou entrando aqui no site da Univille. Quer que eu faça? Sr. Walter, já coloquei gravar. Ah, legal, obrigado. Só um pouquinho aqui, gente, tá quase conseguindo. Quero dizer aos amigos que eu vou ficar com a câmera fechada, mas eu estou aqui, tá? Tudo bem, professor, sem problema nenhum. Não vou ao banheiro, nem o sinal da internet caiu, não. Estou aqui. Só mais um minutinho, gente. Legal, consegui. Certo. Bom, boa tarde a todos, né? Obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade, né, de participar. Como a Morgana bem falou, a gente recebeu um convite, né, uma solicitação da coordenação do direito para fazer um momento aqui de repasse de conhecimento, né, sobre as ferramentas da Univille, as ferramentas educacionais, né, e aí eu queria fazer uma breve introdução, e na verdade a proposta é que não seja uma aula expositiva dialogada, que nós possamos, talvez, a partir das dúvidas ou se desejarem uma explanação geral de como que a ferramenta funciona, né? E aí a gente vai conversando para não ficar uma coisa tão monótona e tão, né, tão expositiva, tá? Eu vou Walter, olha só. Acho que você vai começar pelo AVA ou pelo Teams? Isso, na verdade eu ia só fazer uma introdução rápida de tudo que existe, daí a gente toma essa decisão juntos, tá bom? Vocês estão vendo a minha tela aí, gente? Sim. Legal. Então tá. Perfeito, perfeito. Joia. Então, só para me apresentar, né? Meu nome é Walter, eu sou professor da Univille, né? Na verdade, eu sou egresso da Univille, eu sou formado num curso que não existe mais, que é o Bacharelado em Informática, que virou Sistemas de Informação, trocou o nome, mas é o mesmo curso, né? Sou pós-graduado em Engenharia de Software, sou mestre em Ciência da Computação pela PUC, estou há 14 anos na Univille como professor, né? Já estive por 5 anos na coordenação de 2 cursos, que é Sistemas na Criação e na Coordenação de Engenharia de Software, né? Aqui tem um monte de palavrinhas e letrinhas que são da área de computação, e de forma mais especial eu recebi no começo desse ano, em fevereiro, uma premiação da Microsoft que ela premia os melhores profissionais da área. Nós temos a sorte no nível de ter 2 MVPs premiados pela Microsoft, né? E desde também de março eu estou participando do Centro de Inovação Pedagógica. Então, ali tem os meus contatos, se vocês tiverem qualquer dúvida, se eu puder, depois dessa conversa de hoje, contribuir, eu fico à disposição, tá? Parabéns, hein, Walter? Parabéns. Obrigado. Bom, falando um pouquinho sobre as ferramentas da Univille, né? Quando a gente fala de ferramentas educacionais, né? A gente está, na verdade, na Univille a gente está falando de 2 grandes blocos, né? De 2 grandes ferramentas, que é o AVA, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, né? E o Microsoft 365, que é um conjunto de ferramentas que a Univille tem, né, disponibiliza para os professores e alunos, que dentro dela tem esse que nós estamos usando agora, que é o Microsoft Teams, né? Quando a gente fala de AVA, né, a gente está falando efetivamente de uma ferramenta chamada Enturma, que é uma ferramenta desenvolvida por uma empresa
de Florianópolis, que tem uma parceria enorme com a Univille, nós somos praticamente o maior cliente deles, né? E eles basicamente desenvolveram esse ambiente virtual de aprendizagem customizado para a Univille. Eles hoje têm outros clientes que usam essa mesma ferramenta, mas a Univille tem uma versão só dela com centenas de customizações, né? E aí, quando a gente fala do Enturma, a gente está falando das disciplinas, do diário, do disco virtual, que são as 3 ferramentas que a gente tem um contato um pouco mais direto, né? Mas também ferramenta de plano de ensino, de atividade de trabalho, de avaliação, cronograma, fórum, mural e outras. E dentro do AVA, integrado ao AVA, a gente tem ainda a biblioteca virtual, que é recente, né? Tem 2 anos, mais ou menos, que é uma fonte de pesquisa, né, valiosíssima, principalmente nesse momento da semipresencialidade que nós estamos enfrentando devido à pandemia, é uma fonte de pesquisa bem importante, tá? Eu tive que separar porque era muita coisa, tá? Do lado da outra ferramenta, que é o Microsoft 365, a gente tem também dezenas de ferramentas, mas as que estão mais diretamente ligadas ao ensino, que a gente pode aplicar mais efetivamente, é o Microsoft Teams, que é o que a gente está usando aqui, o Outlook, né, que é o e-mail, todas as ferramentas do Office 365, Word, Excel, PowerPoint, Publisher e assim por diante, e tem muito mais coisa que não vai dar tempo da gente ver hoje, tá? Então, em cima desse panorama, que é basicamente as ferramentas, né, que a gente tem hoje disponível na Univille, eu gostaria de entender dos professores se a gente faz uma passada geral por tudo, nessa ordem que eu apresentei, ou se a gente vai para dúvidas específicas em alguns desses itens, devido vocês já terem alguma experiência, algum conhecimento em qualquer uma dessas ferramentas. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Pode ser pelo chat também, tá? Vou deixar aqui compartilhado só nessa tela aqui. Fica mais fácil para vocês enxergarem. Doutora Patrícia, quanto tempo? Vamos, gente, vamos falar? O que vocês... pois é, vamos lá, gente. O que vocês têm de dúvida? O que vocês gostariam que a gente focasse para aproveitar bem esse tempo? Ou eu faço uma passada geral? Walter, eu acho assim, eu até tenho algumas dúvidas, né? Só que eu também não quero colocar as minhas dúvidas como a situação, talvez assim, a ser respondida também. Eu acho, né, Beatriz, que nós, eu até anotei algumas coisas, assim, eu acho que a gente tem uma certa preocupação, né, com a melhor utilização sobre o Teams, por exemplo, né? Legal. Em relação ao Teams, eu estou lá, por exemplo, ministrando as minhas aulas, eu não consigo baixar, assim, exatamente, eu não tenho a facilidade, né, de baixar arquivos em Word ou arquivos em PDF. Então, no PowerPoint é bem tranquilo, mas para Word e para PDF, eu tenho utilizado a área de trabalho do computador. E muitas vezes eu não consigo visualizar o que o aluno está visualizando. Então, eu não sei se eu estou no caminho certo. Então, foi só um exemplo, assim, apenas, né? Legal. Não, acho que é importante, a gente tem que... Pode falar, professora. Walter, assim, a Ana também falou que ela tá agora aqui no chat, né, falou essa dificuldade do AVA, né? Uhum. Agora, assim, eu acho que talvez a gente pode ir lá no Teams, sim, eu acho que tem algumas coisas lá no Teams, mas, assim, por exemplo, professor Décio, essa questão de puxar as notas das avaliações para não ter que ir lá, botar na nota, você domina, ok? Não, também que eu gostaria de saber como é que funciona isso, Beatriz. Então, assim, talvez a gente possa ficar aqui e depois ir lá no Teams, Walter, essas questões de principalmente puxar nota, que são questões práticas, né? Uhum. A questão do fórum eu não sei utilizar muito bem, talvez pode ser interessante a gente falar sobre isso. Que mais? Mural você usar, avaliação. Walter, deixa eu só perguntar uma coisa que foi objeto ontem de uma pergunta na nossa reunião de professores. Quando eu tenho avaliações, certo? Mas eu tenho segunda chamada e tenho prova de exame, certo. Ok? Acontece que abre para toda a turma. Mas, muitas vezes, a pessoa que não solicitou, né, que não preencheu os requisitos necessários para solicitar, vai lá e faz a prova. A gente tem como bloquear isso? Hoje não.
Hoje ele realmente é para todos ou para nenhum. Infelizmente a gente tem esse limite, professor. Então, eu posso ter um subterfúgio que, assim, a gente consegue controlar para não considerar a nota dos alunos que, digamos assim, que não teriam o direito de fazer essa prova. Mas é um controle um pouco manual ainda, tá? A gente não evoluiu para esse modelo, porque também né, nós temos que entender que a Univille ela tem um conjunto de ferramentas muito bom, na minha opinião, tá? Muito completo, mas ele foi pego de surpresa nesse momento de pandemia, então a gente não tinha ainda o hábito de fazer provas de exame pela ferramenta de questionário, de avaliação. Mas Desculpa. é uma coisa que se possa pedir para, de repente, fazer Claro, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Porque isso já aconteceu um problema com um professor. A pessoa não solicitou, ela fez a prova e quis que desse nota, entendeu? Sim. E aí fica uma coisa muito chata, né? Fica uma situação constrangedora. Exatamente. Professora, então eu vou anotar essa sua solicitação, tá? E a gente vai então fazer uma geral também para a professora Ana, né, poder esclarecer as dúvidas. Como a Morgana também está me ajudando ali no chat, né? Sim, professora, o AVA é o Enturma, é o sistema da Univille de site, né, que a gente acessa, tá? Eu vou colocar aqui na minha tela só um pouquinho. Então, assim, professora, a primeira ferramenta que a gente sempre tem, né, acesso como professor é justamente essa tela inicial do Enturma, né, do site da Univille, quando a gente faz login com o nosso usuário, porque essas disciplinas que aparecem aqui, na verdade, vêm da integração lá do horário com a implantação das nossas horas como professor. Então, no momento em que acontece essa junção no sistema acadêmico, que um professor vai lecionar determinada disciplina, essa disciplina é integrada para o Enturma e ela aparece aqui para nós. Então, no começo do ano é bastante comum, né, devido a mudanças pontuais no horário, algum tipo de indisponibilidade de um professor para fazer uma disciplina, acontecer de a gente iniciar o ano letivo e não ter uma disciplina aqui, né? Não ter a nossa disciplina aqui. Então, o caminho para a gente resolver esse tipo de problema, quando uma disciplina não aparece aqui, é justamente entrar em contato primeiro com a CAA para entender se está tudo certo com a disciplina, com o horário, e depois com a gestão de pessoas para entender como que está se dando a implantação das horas daquele curso. E aí, quando essas duas coisas acontecem, é que efetivamente surge a disciplina, que é o instalamento, né? E aí aparece as disciplinas para nós na ferramenta, tá? O Enturma, ele tem sempre essa mesma carinha, né? Essa mesma interface, né? Onde a gente tem aqui do lado as opções para a gente selecionar aqui do lado esquerdo, e aqui no lado direito tem também o conjunto de ferramentas que aparece aqui para nós, tá? Tem algumas coisas que são do professor, por exemplo, né? No espaço do professor, a gente tem a ferramenta para agendar avaliações, né? Que é o calendário de avaliações, que nós temos que agendar as nossas avaliações, porque os alunos têm o direito de solicitar a segunda chamada, né? E temos também a ferramenta de planejamento de PEAs, né? Do planejamento de ensino, que também depois acaba refletindo no grupo do Enturma lá, né? Na disciplina realmente do Enturma, tá? Bom, e aqui também está a biblioteca virtual, mas eu vou deixar a biblioteca virtual para depois, né? Então, quando a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma disciplina que eu leciono, que é a disciplina de algoritmos e programação de computadores, que é uma disciplina do primeiro ano, onde a gente ensina basicamente programação para os alunos. Então, talvez a minha tela esteja um pouquinho diferente da de vocês, tá? Porque eu estou usando algumas ferramentas a mais do Enturma que eu vou mostrar para vocês e aí fica a cargo de cada professor, né, querer utilizar ou não, tá? Então, normalmente a gente tem, nessa visão que eu estou utilizando aqui, né, os alunos que estão matriculados na disciplina, e como eu estou usando uma ferramenta chamada cronograma, eu consigo saber exatamente quais arquivos os meus alunos já olharam. Eu consigo saber o que foi que eles abriram, qual é o percentual de apropriação deles do meu material educacional que eu estou disponibilizando para eles, tá? Mas nós vamos chegar nesse cara mais para frente. Eu não vou começar pelo cronograma porque ele é muito complicado, tá? Então vamos direto para a dúvida pontual do professor, que é no diário de classe, né? Então, como eu falei, aqui no
no diário, né, a gente tem aqui em cima as ferramentas, né, da disciplina, e aqui no diário de classe a gente tem aquela ferramenta que a gente já está bem acostumado, que é basicamente, deixa eu ir para o terceiro bimestre aqui, né, o lançamento das presenças por aula, né. Professora, eu vou só mutar um pouquinho o seu microfone, mas se a senhora, por favor, tiver qualquer dúvida, a senhora ativa novamente, tá? Tá dando um eco aqui, mas vamos lá. O que acontece? Então, aqui a gente tem, né, o lançamento das presenças, né? Se nós, por exemplo, né, se eu tentar lançar hoje, no dia 6, para essa turma aqui, vai aparecer uma tela estranha aqui na frente, tá? Pedindo uma justificativa. Por quê? Porque quando é implementado o horário lá no sistema acadêmico, eles dizem, olha, o Walter dá essa disciplina na segunda e na quarta, certo? Então, os dias normais são esses, mas pode ser que o Walter tenha que substituir um professor e vai adiantar uma aula, ou vai recuperar uma aula num dia que não era a aula dele. Então, aqui tem como a gente criar aulas não planejadas. A gente diz qual que é o período, né, que a gente vai efetivar essa aula, e ele cria esse planejamento. Se eu retornar para a aula de ontem, que é do dia 5, vocês vão ver que não vai acontecer isso, né, que ele vai... só dar um pouquinho lento aqui, força, minha internet hoje está me deixando na mão. Mas ele vai mostrar aqui daqui a pouquinho as presenças do dia 5, tá? E da mesma forma, a gente tem aqui o conteúdo, né, que a gente lança, né, o conteúdo ministrado, a parte prática, né? E a gente tem como principal ferramenta ainda as notas, né, que é o diário onde a gente lança as notas. Então, como que funciona a questão das notas, tá? Deixa só eu fazer uma coisinha aqui, gente. Só um pouquinho que eu acho que é melhor eu trocar de navegador. Isso. Então, olha só. Quando a gente está trabalhando no bimestre, né, nós temos a aba de notas, onde nós podemos lançar inicialmente até 5 notas. Esse número de notas é totalmente configurável, você cria quantas notas você quiser e, por padrão, ele te dá uma fórmula matemática automática que faz a média aritmética das 5 notas. Então, se você lançar 5 notas, ele vai fazer a média das 5 notas. Então, como que eu posso alterar o meu número de notas, né? Eu posso vir aqui em configurar notas, que é o segundo botãozinho aqui, e aqui ele aparece todas as notas que nós temos, tá? No caso aqui 5. Eu posso vir aqui e excluir, eu não quero ter 5 notas, eu quero ter só 4. Ou eu posso clicar em nova para criar uma nova nota, tá? Se eu não quiser mexer... Walter, a Ana tinha uma dúvida ali no diário. Por favor, pode... Desculpa, eu tô sem então estava vendo o chat. Pode perguntar, professor. Desculpa, professor. Então, vou falar aqui mesmo. Por favor. Em relação às presenças, ali na minha última aula, eu tentei preencher e clicar no Czinho ali, para quem estava presente, mas eu notei que nada mudou no sistema e que não tinha uma opção de salvar. Eu acho que não funcionou. Como é que funciona isso? Se puder me mostrar. Excelente pergunta, professora. É exatamente o que eu estou passando nesse exato momento aqui, tá? Essa ferramenta aqui, ela tenta não exigir que o professor tenha que lembrar de salvar. Então, toda vez que você faz uma ação aqui, certo? Ele já está salvando. Então, aqui eu criei na aula de ontem, que era uma aula real que aconteceu, né? Eu inseri 2 aulas, e à medida que eu vou clicando aqui no Czinho ou no F, ele já salvou, ele já fez isso. Quando a senhora clicar aqui nessas 2 opções e ele não responder, muito provavelmente é um problema de conexão com a internet, tá? Alguma lentidão... Mas, eu acho que ela não sabia que precisava botar um mais ali para criar a aula. Para criar as novas aulas, eu até tentei clicar ali, porque como eu vi que não mudou nada, né, eu cliquei no mais, a minha aula é segunda-feira, dia 3, né, eu cliquei no 3 ali do calendário, cliquei no mais, depois que eu já tinha, né, nada mudou no sistema, eu achei estranho,
E fiz a opção ali das 4 aulas, né, da 18h55 até 22h30, só que no final ele me deu um disclaimer ali em vermelho, dizendo que eu não poderia fazer aquilo. Então, eu não sei se foi salva a presença ali que eu coloquei ou não. Teria que consultar, acessar novamente o diário para ver o que aconteceu, tá? Normalmente, como eu lhe falei, esses erros em vermelho, principalmente se eles estiverem escritos em inglês, significa que houve alguma falha de comunicação da ferramenta que nós estamos usando aqui com o servidor da Univille, e isso, infelizmente, acontece devido à internet, né? A oscilação da internet. A gente está tendo, com essa história da pandemia, um uso absurdamente alto de volume de dados, então as próprias redes das operadoras têm falhado com mais vezes, né? Tem acontecido mais falhas. E isso é minimizado dentro da Univille, porque nós temos dentro da Univille, quando nós estamos presenciais lá, um link direto com o servidor onde está rodando o nosso site. Então, isso é bem minimizado lá dentro, mas quando nós estamos aqui no mundo de fora, dando aula das nossas casas, a gente está sujeito a essa falha de comunicação, tá? Como que a professora pode ver se a chamada foi, né, efetivada? Exatamente como eu estou fazendo aqui, né? Entrando no diário e clicando na data que ele deverá carregar aqui as presenças, né? A qualquer momento a senhora pode alterar. Outra opção é que aqui em cima no menu, tá? Tem essa opção aqui de relatórios. Então, se eu abrir aqui os relatórios, ele vai abrir várias opções aqui. A gente costuma usar, na verdade, 2 desses relatórios aqui, que são basicamente o relatório final, que é aquele que nós entregamos assinado na coordenação do curso, né? Que mostra tudo o que aconteceu na disciplina, né? Naquele período, tá? E o relatório de ata de exame que a gente utiliza quando vai fazer o exame para comprovar a presença dos alunos. Mas existe um outro relatório aqui que eu gosto muito, que é esse daqui, ó, que é o conteúdo da aula por período, tá? Por quê? Ele me ajuda a 2 coisas, a ter 2 certezas. Primeiro, se eu vou precisar recuperar a aula, porque ele me diz o número de aulas dadas ali, ó, 36 aulas, nesse caso aqui eu cumpri neste bimestre. Ele me diz os dias que eu fiz a chamada com os conteúdos, certo? E se acontecer qualquer problema, porque o lançamento do conteúdo da aula e a chamada, eles são independentes. Pode acontecer só o lançamento do conteúdo, para a senhora não esquecer do que foi falado naquela aula, e depois fazer a chamada, ou pode fazer só a chamada e depois lançar o conteúdo. Então, se nessa coluna de aulas aqui, ó, no meu caso, aparecer um 0, eu sei que ele não gravou ou eu esqueci de fazer a chamada. Tá? Então, esse relatório ali de aulas por período é bem interessante por isso. Ele ajuda a gente, conteúdo das aulas por período, né? Ele ajuda a gente a ter um controle um pouquinho melhor, tá? Mas com relação a essa questão de você clicar e ele não responder, muito provavelmente foi uma indisponibilidade de internet nesse momento, tá? Ele não está aparecendo essa coluna, então não foi salvo. Só mais uma dúvida. Aqui é primeiro bimestre do segundo semestre, é isso? Ou é Sim. segundo bimestre? Ah, Sim, tá. Então nos não foi cursos por isso semestrais, que não funcionou. nos cursos semestrais. Não, Ana, nosso é semestral, é primeiro bimestre, tá? Ok. Então Isso. estava certo. Realmente não sei o porquê que não deve ter sido uma falha, mas eu vou tentar fazer de novo aqui, ver se vai funcionar. Que nem aqui, ó, por exemplo, na minha tela aqui, ó, eu tô com o terceiro bimestre aqui, eu já fiz 4 chamadas, mas eu ainda não lancei os conteúdos. Então ele aparece aqui como a aula dada, o número de aulas, mas não tem o conteúdo porque eu ainda não lancei. Tá? Ok. Por favor, podem me interromper à medida que vão surgindo as dúvidas, tá? Então, voltando aqui para as notas, tá? Quando eu configuro a nota, eu posso, e aqui é a pergunta do professor Décio, como que eu vinculo para que uma nota venha da correção de uma atividade, certo? Então, todas as atividades que tem no Enturma, eles permitem que o professor entre, corrija, dê uma nota na ferramenta de atividades, certo? E dê um parecer, coloque um texto dando um parecer do que ele achou daquela atividade. Quando eu faço isso lá na ferramenta, quando eu faço isso na minha ferramenta por exemplo, de entrega de trabalhos ou de avaliação,
a nota fica lá na ferramenta, lá naquela atividade que foi definida, né, pelo professor. Mas eu preciso vincular aquela atividade com uma dessas notas aqui. E como que faz isso? Você, de novo, né, entra aqui no botão de configurar notas, tá? Se eu for muito rápido, por favor, briguem comigo, tá? Eu escolho qual a nota que eu quero que né, represente aquele trabalho. E aí eu tenho que aplicar essa opção aqui, ó, que é associar esta nota com um item do cronograma ou ferramenta, tá? E aí aqui eu tenho duas opções. Aqui depende de como você usa a ferramenta. Lembra que eu comentei quando eu comecei a minha explicação que eu uso o cronograma? Que eu uso a ferramenta de cronograma? Então eu tenho um facilitador que é o cronograma, mas eu não sou obrigado a usar o cronograma. Tá? Eu posso dizer assim, eu quero vincular diretamente com a nota de uma ferramenta. E aí aqui embaixo ele abre para mim, ó, ok, Walter, qual é a ferramenta que você quer puxar essa nota? Ah, eu quero puxar da ferramenta de trabalhos e atividades, que permite que eles entreguem arquivos. Legal. Aí ele pergunta, qual das atividades? Eu estou usando massivamente essa ferramenta aqui para ter o registro de entrega, né? Então eu posso escolher aqui qualquer atividade. Ah, eu vou escolher essa daqui, que eu sei que tem uma nota, né? E aí o Enturma pergunta assim para mim, por último, né? Eu considero a nota do professor para cada usuário, quer dizer, eu considero a nota que você deu lá na atividade para ser a nota efetiva do aluno. Quando você faz trabalho em equipe, pode ter uma outra fórmula de cálculo, mas vamos ficar com o trabalho básico, onde um aluno entrega uma atividade, né? E tem a sua nota. Quando eu seleciono essas três opções, né? A ferramenta, o conteúdo e o tipo de nota, eu clico nesse botão atualizar aqui, tá? E o que vai acontecer? Ele vai dar uma mensagem ali embaixo que a nota foi atualizada, certo? E aí, quando eu fechar essa tela aqui das notas, tá? Dependendo também, em alguns casos, ele já vai lá na ferramenta e já carrega as notas daquela atividade e lança no nosso diário, tá? Nesse caso agora aqui, ó, tá vendo que ele já fez isso, tá? Tá aqui, ó, só que infelizmente, ele inverteu a ordem. A nota número 1 veio parar aqui atrás. Mas se vocês olharem aqui, ó, ele já trouxe as notas da minha correção feita na ferramenta de trabalhos. Ficou claro, gente? Sim. Legal, tá? Isso aqui você pode a qualquer momento alterar, tá, gente? Ah, não, eu não quero mais que essa nota aqui esteja vinculado a uma atividade avaliativa. Você pode voltar aqui na ferramenta de configuração de notas e tirar o vínculo. Não tem problema nenhum, tá? Inclusive, eu vou fazer isso, senão os alunos vão perguntar, Walter, que nota é essa? Eu vou Mas facilita muito. E depois, se for avaliação também, né? Bota a ferramenta, avaliação, e ela puxa direto, né? Exatamente isso. O modelo mental é igual para todas as ferramentas, professora. Você pode usar para avaliação, pode usar para atividade, pode usar para fórum, pode usar para todos eles, tá? Fórum eu não sei usar. Tudo bem, não tem problema. E aí, aqui eu vou ter que apagar aqui manualmente, porque ele não apaga, né? Ele preserva toda a informação para garantir que o professor não tenha a possibilidade de perder, né? Ele não apaga nada. O Enturma nunca apaga as informações, a não ser que você efetivamente mande apagar. E uma outra coisa, professora Ana, toda vez que eu estou alterando aqui uma nota de um aluno, ela automaticamente já está sendo salva, tá? Não existe um botão salvar. Então, se a professora vir aqui alterar qualquer nota do aluno e sair do campinho, ele já salvou. Já está salvo. A professora Patrícia quer fazer uma pergunta, Walter. Por favor, professora Patrícia. A questão da ferramenta do fórum, que você disse que é possível associar a nota, né? No primeiro bimestre agora da pandemia, eu associei vários fóruns e eu não consegui associar nota porque eu não sei onde coloco nota no fórum, sabe? Aí eu colocava aqui, eu associei aqui nas notas ao fórum. Aí eu colocava a nota manualmente na nota aqui, só que na hora de atualizar e recarregar, apagava tudo. Isso, porque daí estava vinculado com a ferramenta de fórum. Nós vamos chegar lá, daí a gente vê como colocar a correção. Ah, tá, desculpa. Não tem problema, imagina. Já vai para a lista aqui. Vou botar aqui na minha lista aqui, avaliação. Legal.
Então, assim, gente, como configurar a nota e vincular a uma ferramenta ficou bem claro? Podemos prosseguir? Para mim está tudo certo. Legal. E aí, para terminar aqui a parte de notas, a gente tem a configuração de fórmula, né? Então, como por padrão ele sugere uma fórmula de média aritmética, né? Existe a possibilidade de ponderar por pesos, mas ele vem tudo aqui com peso 1, então não vai alterar em nada. O peso você informa na configuração de notas, lá quando a gente estava configurando a N1 ou N2, tem um campinho de peso lá, né? Você pode dizer se você quer arredondar ou não, qual que é a precisão. E você tem toda a liberdade de sair aqui apagando e escrevendo a fórmula do jeito que você quiser. A grande dica é leia essas instruções aqui, tá certo? Leia com muito carinho essas instruções aqui, tá? E utilize o nome das notas em maiúsculo, N1, N2, N3, sempre em maiúsculo, tá? Isso é uma boa prática para funcionar bem isso daqui. No momento que Patrícia, já fala aí, Patrícia, não fica levantando. Somos poucos, podemos fazer isso. Vamos aproveitar. Força do hábito. Então, esse negócio aí de fazer do jeito que quiser, eu acho que eu não nasci para matemática, porque eu apanhei um monte. O que eu fiz? A primeira nota foi uma somatória de várias atividades. Certo. Aí eu coloquei N1 vezes P1 mais N1 vezes P2 mais N1 vezes P3. Deixa eu ver se eu lembro. É isso? Eu acho que é isso. E depois, essa somatória de notas com a somatória, com a outra nota, aí fazia a média de 2 notas. Tá. Não então, tive muito sucesso. Poderia ter feito só assim, ó. N1 mais N2 mais N3, certo? Tudo isso mais N4, maiúsculo, Walter. 4, e aí coloca mais um parênteses para ele executar a precedência, né? Para ele executar essa soma ali primeiro, dividido por 2. E tem que ter o P1, eu fui copiando. Não precisa ter o P1. Você pode ignorar o peso. O peso eu só boto ali... N1 mais N2 mais N3. E funciona? Sim. Funciona. Perfeitamente. Eu apanhei horrores. Acho que eu perdi, assim, quase um dia inteiro só para configurar a nota. Não tem problema. O que você tem que tomar cuidado é que, como isso aqui é um campo aberto, se tiver, por exemplo, assim, um texto perdido, um caractere especial que ele não está esperando, ele dá uns probleminhas, tá? Aí fecha o parêntese no 2 ali? Isso. Ó, deixa eu dar um zoom aqui, professora. Ó. Tá? Então, o N1, N2 e N3 soma primeiro, né? Depois mais o N4, soma tudo e divide por 2. Legal, eu usei essa lógica, só que eu enfiei o P no meio aí. Não precisava. O P deve ter... ele deve ter multiplicado, deve ter dado algum probleminha ali. E aí, quando a gente concluir aqui, ele vai aplicar essa fórmula, né, nas notas. Assim, é uma boa prática clicar nesse botãozinho aqui de atualizar a média, pelo menos uma vez, porque ele força a execução de novo da fórmula, e aí você pode ter uma verificação aqui se a média foi calculada correta, né? Essa parte aqui do diário é a parte que os nossos alunos têm acesso quando eles veem o espelho do diário, tá? O espelho do diário, ele mostra isso daqui para os alunos, tá? E aí, quando a gente publica a nota que aparece no boletim, tá? Então, eles têm acesso a essa parte aqui. Se por um acaso eu fiz uma atividade lá no fórum, a avaliação, fiz alguma atividade, alterei a nota lá, fiz uma revisão de avaliação, dei outra nota para o aluno, eu devo clicar nesse botão laranja aqui, que ele recarrega as notas vinculadas. Tá? Então, esse botãozinho laranja aqui serve para ele trazer da ferramenta as notas de volta para o diário. Tá? E aí, quando a gente fecha a média calculada aqui, a gente vem para o resultado do período, né? Que aqui efetivamente é o boletim, aqui a gente está fechando a nota do bimestre, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Nós primeiro devemos clicar de novo em recarregar resultado, né? Que vai atualizar essa telinha aqui, e a gente clica nesse botão azul que é copiar a média calculada. Esse botão é que vai carregar as médias calculadas na aba de notas. E aqui ainda o professor tem a possibilidade de fazer ajustes, tá? Porque ele vai mostrar aqui para nós as médias que ele calculou,
quando você clica nesse botão média calculada, ele copia automaticamente aqui para a caixinha do lado, mas o professor pode dar aquela arredondadinha, né, aquele meio pontinho, que fica a critério da avaliação do professor, né? E nos casos especiais, que são os códigos que tem aqui embaixo, né? Então, se você tem um aluno que não entregou uma atividade, você não quer dar 0, mas você também não quer dar a nota para ele, quer deixar a nota dele em aberto, você lança 93, né? Senão você lança 99, que é o 0. O 0 você não pode fechar o diário com 0, tá? Ele tem que ter o valor 99 para fechar o diário, tá? O que eu preciso para fechar um diário? Eu preciso ter as notas lançadas, eu preciso ter a minha carga horária, né, as minhas aulas lançadas, certo? E aí eu consigo fazer o fechamento do período, eu consigo encerrar o período e fechar as notas. E a qualquer instante, quando você vai num período fechado, né, eu vou pegar aqui o bimestre anterior dos meus alunos, só um minutinho, ele aparece esse diário publicado, você clica aqui em abrir, ele pede uma justificativa, né? Ah, por que você quer reabrir? Ah, eu quero reabrir para arrumar a nota do Zezinho. Ele vai te deixar ver, alterar, né? Vai lá, fecha de novo e está tudo certo. Então, isso não é um grande problema para a gente trabalhar com a parte de notas, tá? Que mais? Teria a parte de exame, mas eu não sei se vale a pena agora. Não sei se é uma dúvida de vocês a parte de exame. Não, acho que ele é autoexplicativo, né, Walter? Ali é mais tranquilo também, né? Ele abre uma outra aba onde a gente lança os exames, né? E aí, então com isso a gente fecha o diário. O diário já, eu acho que basicamente é isso, né? E claro, os relatórios finais, que é isso que a gente estava vendo aqui, né? Que a gente precisa entregar na coordenação algum deles. Então, o diário, esse relatório aqui é importante para isso, tá? Legal. Seguindo o nosso passo, já passamos pela disciplina, já passamos rapidamente pelo diário, disco virtual, né? Então, toda disciplina... Walter. Oi, por favor, professor. Walter, se me perdoe, né? Eu vou Não, aproveitar, por favor. Vou aproveitar esse momento aqui para, né, Beatriz, retomar aquela situação que nós comentávamos na nossa reunião, né? Eu abri aqui, viu, Walter, um diário meu e fiz exatamente o passo a passo que você me pediu, né? E eu estou agora com ele aberto, então eu estou lá em notas cadastradas, né? Tem a N1, N2, né, até a N5. Eu cadastrei, cliquei no N1, cliquei depois lá embaixo em associar a nota à ferramenta, né? Certo. Ferramenta. A única coisa que a minha dúvida é a seguinte: nessa turma em específico, eu já tenho realmente um trabalho, uma atividade, e apareceu diretamente o nome, né, dessa atividade, tá? Uhum. Então foi bem fácil mesmo, exatamente como você me explicou, aconteceu. Legal. Mas se tiver 3, 4 atividades, né, como é que eu devo proceder? Devo fazer assim, ó, N1, N2 em cada atividade? Então, professor, isso é assim, né? Nenhuma ferramenta é perfeita, né, professor? Então, assim, a gente tem um problema aqui na associação, que o campo aqui, onde ele mostra o nome da atividade, ele é muito pequeno. Quer ver? Eu vou vincular aqui numa atividade de trabalho. Ele é muito pequeno. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer isso daqui, ó. Atividade avaliativa 5, 6, 7, 8, 9. Eu coloco no começo da descrição, quando eu crio a atividade lá na ferramenta, a ordem que eu quero considerar. Para quando eu vir aqui no meu diário, eu abro e olho. Poderia até colocar assim, né? O nome da atividade. Primeiro, no caso aqui, né? Segundo bimestre, atividade 1, e aí uma descrição. E aí, quando a gente puxa aqui, ela vem, né, nesse modelo um pouco mais fácil de enxergar. Não, perfeito, perfeito. Bem, perfeitamente identificado, então eu entendi bem, tem que abrir N1, N2 para cada atividade que eu queira avaliar, digamos assim, na hipótese, né? Perfeito. Outra situação foi em relação à formatação da nota ali, né? Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu vou mencionar de forma sucinta, assim, eu tenho uma avaliação que é uma prova e uma avaliação que é uma atividade, um trabalho, né? E eu tenho realizado o seguinte, algo bem simples, assim, em vez de dar uma nota de 0 a 10, valendo, né, uma pontuação até 6, né, 60%, sei lá como se fala isso, o que eu tenho feito? Eu tenho colocado o manual mesmo, assim, nota N1 vale até 6.
E na formulação, na fórmula, eu ponho lá o N1, que tem até 6, e eu faço manual, por exemplo, um tirou 5, mais o N2, e eu ponho lá até 4, né? Faz de conta que ele tirou 3. E a nossa fórmula é bem simples, né? Fica N1 mais N2, ou seja, 5 mais 3, que equivale naturalmente a 8. De uma forma bem simplista. Esse método, creio eu, só para uma dúvida que eu tenho, eu acho que é melhor do que botar peso para cada questão, né, Walter? Como é que Perfeito, você professor, fica? perfeito. Eu já fiz isso também. Já usei essa técnica, funciona muito bem, não tem problema nenhum, porque é a autonomia do professor definir a forma de avaliação, claro, né, em concordância com a turma, né, em acordo com a turma. Então, desde que ambas as partes concordem, você sabe muito melhor do que isso, não tem problema nenhum. Tá tudo certo, professor. Obrigado, Walter. Obrigado, Imagina. Beto. Legal. Então, vamos um pouquinho para frente. Então, o diário, né, sempre dá um pouquinho de estresse na hora que a gente vai fechar o bimestre, mas normalmente dá tudo certo. Voltando aqui para a tela principal, a gente tem aqui, ó, o disco virtual, certo? Que é essa ferramenta que fica aqui, né, aqui em cima no canto. Então, ela é como se fosse um gerenciador de arquivos, como se fosse a unidade C do seu computador, do Windows, né? Só que na nuvem, né, no site da Univille, onde você pode criar qualquer estrutura de pasta. Eu posso criar aqui uma pasta, chama, por exemplo, teste, né? Aqui, teste. Clico em salvar. Ele já cria a pasta e já mostra para mim o conteúdo dessa pasta teste. Se eu quiser subir um arquivo, eu venho aqui em enviar arquivos, escolho um arquivo qualquer aqui. Aqui, este arquivo aqui. Envio um arquivo aqui e mando enviar, certo? Eu posso enviar um arquivo, eu posso enviar um conjunto de arquivos, eu posso, na hora de enviar aqui, eu posso segurar a tecla Ctrl do Windows e selecionar diversas imagens aqui, ou arquivos, ou PDF, ou Word, ou Excel. Eu posso mandar tudo num envio só, tá? E eu ainda tenho a opção de pegar uma pasta compactada, um arquivo zipado, que a gente chama, né? Enviar esse arquivo e dizer para o Enturma descompactar ele, abrir ele dentro do servidor. Então, esse meu arquivo que tem um monte de arquivos lá dentro, quando ele chegar lá no Enturma, ele abre, ele vira vários arquivos, tá? Automaticamente. E eu tenho a possibilidade, obviamente, de toda vez que eu jogo um arquivo aqui, ele já está visível para o aluno, né? E eu posso fazer o download, né? E recuperar o arquivo sem grandes problemas, tá? E é claro que, né, tudo que a gente coloca aqui dentro é de nossa responsabilidade, né? A autoria, a licença de uso desses arquivos aqui é de responsabilidade do professor, tá? Com relação ao disco virtual, gente, alguma dúvida? Para mim tá tudo certo. Tudo certo, professor. E aí dá para apagar, né? Oi, tudo bem? Então tá. Por favor, tá? Me interrompam à medida que for surgindo dúvidas. Então, esse também aqui é mais tranquilo. Vamos para os mais divertidos agora, né? A ferramenta de trabalhos e atividades, para mim, é a principal ferramenta que eu uso hoje para aula virtual, tá? Então, eu tenho adotado aqui em aulas, né? A gente tem trabalhos e atividades. Eu tenho adotado uma sistemática com os meus alunos em sistemas, que é... eu uso algumas aulas para fazer a exposição do assunto, depois eu deixo eles trabalhar em alguns exercícios por conta própria, vou ajudando, obviamente, pontualmente, estando presente no horário da aula, né, no horário que está previsto para a aula, e depois que eles já estão com uma certa maturidade sobre aquele assunto, eu proponho uma atividade que é um exercício que eles têm que desenvolver e me entregar o código-fonte do programa através dessa ferramenta aqui. Então, como é que ele funciona, né? A gente cria um trabalho ou uma atividade. Aqui é que vem aquela necessidade, né, professor Décio, de colocar aqui, por exemplo, talvez criar um padrão, né? No caso, o nosso curso é anual. Então, terceiro bimestre, trabalho 1, algoritmos de listas, né? Então, se eu colocar essa informação aqui bem no começo, na hora que eu for vincular lá no trabalho, vai ficar mais fácil de eu encontrar, né? Aqui eu coloco a descrição das instruções, como que eu quero que seja feito, né? Entregar o arquivo fonte do programa, né? E aí, agora eu configuro.
quando que ele vai começar a aparecer para os alunos, em que dia, em que hora, certo? E quando que ele vai encerrar para os meus alunos. E aqui tem que tomar um cuidado, porque a 0 hora do dia 6 é a primeira hora do dia. Se eu quero que ele tenha, por exemplo, até o dia 8, que seria sábado, até a meia-noite, eu preciso colocar aqui 23h55, tá? Então, quando eu faço isso daqui, eu estou definindo, né, o prazo de entrega para essa atividade. E aí, eu posso definir se vai ser individual ou por equipe. Individual, cada aluno entrega o seu. Por equipe, eu tenho que determinar como é que vai funcionar a equipe, tá? Existe até uma possibilidade aqui dos alunos criarem a equipe, mas aqui é uma parte um pouquinho mais complexa. Eu prefiro que a gente fique no individual mesmo, tá? Então, o individual é basicamente cada aluno vai entregar a sua atividade. Eu já fiz trabalhos em equipe, onde eu mantive aqui a entrega individual. Daí eu combinei com os alunos assim, olha, um integrante da equipe entrega. Qual que é a vantagem disso? É mais simples para configurar aqui a ferramenta. A desvantagem é que quando a gente vincula com uma nota lá do diário, ele vai copiar para um aluno só e não para todos. A gente teria que, na hora de corrigir, dar a mesma nota para todos os alunos da equipe. Então tem essa dificuldade quando você trabalha com o trabalho individual. Mas é mais fácil, porque botar equipe é complicado. Ele é meio... essa parte aqui precisa chatinho, melhorar. Ele é complexo. E aí, né, só para a gente ficar no roteiro, né, no caminho feliz, que a gente chama, que é o caminho básico, né, a gente precisa marcar essa opção aqui de publicar, para que a atividade fique disponível para o aluno ver, né? Se não marcar isso aqui, ele não aparece para o aluno, tá? Eu posso aceitar respostas após o prazo, tá? Ele dá alguns dias para o aluno entregar, daí ele mostra lá que foi entregue em atraso, ele tem esse registro, né? Eu posso pedir, isso aqui é uma opção recente, que é colocar no calendário e enviar um alerta de e-mail, né? Para avisar para o aluno que ele tem essa entrega para fazer, né? E também eu posso dizer que eu quero que quando eu criar esse trabalho, eu quero que seja mandada uma notificação por e-mail para todos os alunos, tá? Aquela ali de cima eu não conhecia. Qual, professora? Essa registrar o evento e... No calendário, né? Ela é bem recente. Ah, tá. Eu vou tirar só essas duas notificações para não aparecer, porque isso aqui é uma turma real, né? Eu vou criar essa atividade aqui. Sim. E aí o que acontece, né? Uma vez que eu criei, ela aparece aqui na minha lista de atividades, vai aparecer em andamento, todos os alunos vão enxergar isso daqui, né? E aí eu tenho aqui as opções, que são, né? Eu posso ver as instruções, ele vai só mostrar para mim o texto aqui, só para eu conferir se eu coloquei as instruções corretas. Eu posso editar, então a qualquer momento, professor, não deu para entregar para essa semana, dá para dar mais uma semana? Você pode vir aqui e jogar para a semana que vem, sem problema nenhum. Se altera a data, dá um salvar trabalho, tá tudo certo, eles ganharam mais uma semana para entregar, né? E a opção, e aí, aqui depende do professor, né? Posso apagar, claro, né? Eu posso desistir de uma atividade, mas aqui vem a forma de corrigir, cada professor tem uma forma. Por exemplo, vamos imaginar que os alunos têm que fazer a produção de uma petição e entregar para vocês um arquivo do Word, né, contendo o texto da petição. A gente pode pedir para o Enturma baixar todos os arquivos numa vezada só. Então, ele vai gerar um único arquivo que contém todas as entregas, tá? No caso aqui, como ninguém entregou, ele vai dizer que não tem, né? Ele vai dizer que não consegue. Mas tem como a gente clicar aqui e dizer para baixar todo o conteúdo. Ou, eu não gosto muito dessa abordagem, eu vou direto no corrigir, e aí eu vou aluno por aluno corrigindo, tá? Então, como é que funciona aqui? Ele vai mostrar o aluno, eu clico aqui na opção e digo corrigir, né? Aí aqui tem uma jogada que é usar a mesma, tem que se acostumar a usar a mesma janela, tá vendo? Ele saiu daquela lista de entregas e veio para cá. Se tivesse uma entrega... Oi, por favor. Walter, só me diz, por que não é bom aquele baixar tudo? É que eu não gosto. Só por quê? Gosto pessoal. Eu acho que prefiro fazer um por um. Eu tenho uma visão melhor. Mas é gosto pessoal, professora. Porque dá um trabalho abrir um por um, né?
Pelo amor de Deus. As nossas turmas não são mais tão grandes em sistemas, então eu consigo, consigo ir um por um. Abrir 35 trabalhos para corrigir a dose. Por isso, quando tem o volume, aquela opção de baixar todos é bem mais tranquilo, professora. Mas, de qualquer maneira, lá também, aqui eu não vou conseguir mostrar, né? Mas lá tem como lançar as notas, né? E aqui, no individual também, a gente consegue atribuir aquela nota que eu comentei, que é a nota que vai para o diário, né? E a correção. E essa nota aqui pode ser alterada a qualquer momento. Você fez uma correção, houve um erro, você pode clicar em corrigir, mesmo já tendo uma nota aqui, alterar, salvar, mas você tem que ir lá no diário e clicar naquele botão laranja de recarregar a nota, para ele trazer as notas de novo. Tá? E ainda existe a possibilidade de, ok, eu tenho um trabalho que está fechado, que já fechou, já passou o prazo, e eu quero dar mais tempo para um determinado aluno que veio com alguma justificativa, com algum atestado. Então, eu posso, em vez de eu abrir para todos os alunos, eu venho para um aluno e eu adio a entrega. Aí eu digo para quando que eu quero adiar, né, a data, e para que hora. E aí esse aluno vai ter mais um pequeno prazo para entregar essa atividade. Tudo bem, pessoal? Ok. Legal. Bom, básico também de atividade está aqui, né? Vamos para o mais utilizado hoje em dia aqui na Univille, que é as avaliações, né? Então, a ideia da avaliação é você montar questionários, né? Eu vou até trocar de turma aqui, porque eu tenho uma turma aqui que eu usei o questionário. Com essa turma aqui eu ainda não tinha usado. Antes que eles entrem em desespero, eu só vou apagar essa atividade aqui, que senão eles vão dizer, meu Deus, professor. Vamos voltar aqui para a tela principal. Eu vou trocar de turma aqui. Engenharia de software, isso. Então, aqui nas aulas, novamente, a gente tem, além do trabalhos e atividades, a gente tem a questão de avaliação, né? Então, aqui a gente pode montar questionários, né? E esses questionários podem ter notas atribuídas às questões, e quando a gente fecha o prazo, ele corrige automaticamente, desde que você, na hora de criar as questões, você indique quais são as alternativas corretas, né? E, claro, trabalhe com questões fechadas. Oi, professora. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Para fazer uma avaliação, obrigatoriamente eu tenho que criar questão por questão? Existe uma funcionalidade aqui para você criar bancos de questão, para você trazer questões já pré-cadastradas. Sim, mas não tem outro jeito. Se eu fizer tudo no Word e quiser colar uma vez só, eu não consigo fazer isso, né? Ainda não, professora. Tem que construir questão por questão. Ok. Então, como é que funciona o questionário, né? Walter, só mais uma pergunta. Por favor. E eu consigo aproveitar as questões de outra turma ou não? Cada turma eu tenho que criar a questão tudo de novo? Consegue, até onde eu lembro, consegue. Vamos até tentar fazer isso, tá? Então, assim, ó, aqui tem umas opções de exercício, pesquisa, autoavaliação. Até a Morgana me corrija se eu estiver errado, mas para que haja geração de nota, a gente tem que usar a opção avaliação, tá? Tem que selecionar esse tipo aqui. Aí nós temos o título, né? Oi, Morgana? É isso mesmo, tem que usar esse item avaliação para poder dar nota. Os outros itens, eles não constam como nota. Isso. Eu não sei, eu vou fazer uma contribuição, mas assim, que a professora perguntou sobre repetir as questões para uma outra turma, né? Eu, como trabalho muito em turma nas formações PDC dos professores, quando eu preciso copiar alguma atividade, por exemplo, um semipresencial que a gente fez no primeiro semestre, a gente vai fazer agora no segundo. Estão me ouvindo? Sim. Uhum. No segundo? Para mim, cortou, não sei. Tá, repete, Morgana. Deve ser da internet. Pode ser. A minha internet está bem ruim também. Essa questão de copiar questões de uma atividade ou questões de uma turma para outra, eu solicito para a TI fazer. Né? Eu mando um e-mail para eles, naquele que eu pus no chat, e eu peço para eles copiarem. Eu só tenho que passar o número que é da disciplina, que é o númerozinho que está ali, sabe? Se 111.3 AN 2020/1,
eu peço para ele ir para outra turma e copiar tal atividade. A TI pode fazer isso para vocês. Eu não sei se tem ali dentro do Enturma uma coisa que a gente possa fazer, mas no meu uso do Enturma, eu solicito para a TI. Não sei se ajuda para não precisar fazer, né, ficar colocando tudo de novo. Legal. Eu também não lembro de cabeça, Morgana, mas vamos tentar encontrar. Vamos ver se a gente encontra como é que faz, tá? Obrigado, por favor, me ajuda, tá, Morgana? Também, pode deixar. Vai me ajudando aí. E aí, aqui depois que eu coloquei o título da avaliação, né, uma instrução básica, né, de como vai ser a avaliação, como que vai ser a ordem das questões, né, predefinida, aleatório para questão ou aleatório para questão e para as opções, para ele embaralhar tudo, né? Existem essas possibilidades. O número de tentativas, eu nunca faço com uma única tentativa, porque a gente acaba ficando refém da internet, né? Então, normalmente eu coloco de 2 a 3 tentativas, mas, de novo, isso aqui é critério do professor definir quantas tentativas ele quer. Mas é melhor mesmo deixar pelo menos duas tentativas. Evita dores de cabeça, né, professora? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, aí tem só uma dica mais para frente, mas vamos lá. E aí aqui, ó, a nota que a gente vai considerar, né? Se a gente vai considerar a primeira, a última, a média ou a melhor, né? Eu normalmente tenho utilizado a melhor, tá? Eu dou 2 chances para o aluno e uso a melhor, porque eu não deixo o questionário mostrar a resposta. Eu deixo a última. A melhor? A última. A última? A possibilidade também é. De novo, né? Cada professor tem o seu critério, né? Tem a sua liberdade. E aqui, mostrar os resultados, que é aquilo que eu estava falando, né? Eu posso mostrar logo depois que ele respondeu, daí não é interessante se ele tiver mais que uma chance. Depois que ele recebeu a nota, também, né? Porque quando encerra, ele vai mostrar a nota, mas não tem muito problema daí, né? Porque já foi. Depois que o exercício for encerrado, que é normalmente quando eu utilizo, né? Que é realmente quando tudo acabou, aí eu posso mostrar o resultado para ele, né? E ainda tem a opção de quando ele respondeu todas as tentativas, mas daí, né? Ele pode passar para o coleguinha. Então, eu prefiro usar essa versão aqui, né? Que é quando está encerrado. Sim. Mesmo mecanismo de data e hora da ferramenta de entrega de trabalhos, mesmo esquema, eu posso dar um horário aqui, cuidando que a final aqui tem que ser 23h55, né? Publicar, né? Registrar no calendário, para aparecer lá no calendário da disciplina, e notificar os usuários através de e-mail. Quando eu faço... Por favor, professora. Só uma outra sugestão, subindo um pouquinho, tem o tempo ali, né? Quantos minutos, né? Essa questão de colocar quantos minutos não dá certo, porque se um aluno começa um pouco mais tarde, entende? Ele tem tempo a mais. Então, essa melhor opção é nem ter essa opção, não botar nada, botar só horário de abertura e final. Uhum. Isso já me deu problema. Porque é assíncrono, né, professora? Eles estão num outro ambiente, então... Exatamente. A gente tem que acabar flexibilizando um pouquinho essas questões, porque a gente não sabe, né, qual é a situação que eles estão, né? Sim. E aí, quando eu clico aqui em salvar e adicionar questões, que é aí que ele vai trazer essa busca aqui, né? Então, quer ver, é aqui que eu queria tentar. Eu posso criar uma questão nova ou eu posso buscar uma questão antiga, tá? Eu já tenho questões, mas essas questões aqui são desta disciplina. Elas não são de outra disciplina. Mas eu lembro que tinha uma opção aqui, ó, de busca avançada. É aqui que eu estava na esperança. Mas eu acho que ele ainda não faz. Eu acho que ele ainda realmente é só daquela disciplina. Deixa eu até voltar aqui para o questionário. Entendi. Ele devia ter um campo onde ficasse todas elas, né? Para montar um banco, né? Porque aí seria um banco, né? Deixa eu voltar aqui de novo, dar um editar. Principalmente para fazer um questionário para os alunos irem treinando, autoavaliação, coisa parecida, se tivesse facilitaria um monte a vida da gente. É verdade. E aí, para voltar, eu tenho que clicar aqui. Isso, aí eu volto para cá para o passo de inclusão de... Depois eu mostro como é que eu cheguei aqui, tá? Então, quando eu cadastrei o meu questionário, posso incluir uma questão.
De novo, eu tenho que manter aqui como avaliação para ele considerar como nota. Ponho a pergunta, né? Escolho se é escolha simples, uma única opção correta, múltipla escolha, várias corretas, ou dissertativa, né? A única diferença é que o Enturma só corrige se for simples ou se for múltipla escolha, né? Se for dissertativo, o professor tem que manualmente corrigir as opções, né? E o texto, no caso, né? Desculpa. E aí aqui eu vou colocar aqui, né? Resposta 1. E aqui eu marco se essa é a correta, né? Vou dizer que a primeira é a correta. E resposta 2. Tá, 2. E aí eu vou colocando as respostas aqui, né? As opções, né? Posso colocar alguns comentários para ajudar o meu aluno não a responder, mas quando ele escolher a resposta, se ele escolheu certo, né, ele vai dar posso colocar aqui um texto de ajuda do porquê que essa questão está certa, porquê que essa questão está errada e assim por diante, né? E, por último, menos importante, eu posso adicionar mais opções aqui, ó. Aqui ele já traz 5, né? Se eu não preencher, ele desconsidera, né? Mas posso adicionar mais aqui. E quando eu clico no salvar, ele criou ali a minha primeira questão, né? Com duas opções, tá? E aqui é que vem um ponto importantíssimo que precisa ser feito antes de começar o questionário a ser respondido. Deixa só eu lembrar onde eu estou aqui, porque agora eu me perdi um pouquinho. Vamos voltar aqui. Por que ele não abriu aqui? Ele tinha que ter aberto esse... Isso aqui eu já... Só um pouquinho, gente. Espera aí. Dar notas às questões. Espera aí, gente. Porque quando você cria a questão, você precisa colocar o quanto vale aquela questão. Tá, eu vou botar para ele abrir amanhã. Esse critério é importantíssimo, fundamental. Eu passei muita dor de cabeça por conta disso. Aqui, ó. Por que ele não me deixou dar nota? Porque eu já tinha colocado que ele começava hoje às 0h, então ele já estava aberto para os alunos responderem. Tá? Então, você tem que criar isso aqui com uma pequena antecedência. Então, uma vez que você colocou a questão, é importantíssimo que você venha aqui e diga, esta questão vale 1 ponto. E clique aqui no salvar. Antes dos alunos começar, você pode fazer de todas as questões, né? Você não vai fazer uma por uma, né? Você põe a avaliação de todas as questões, né? E aí você consegue dizer quanto que vale cada questão, né? Quanto que cada questão vale para essa avaliação. Tem um jeito de, se você esquecer, tá? Tem um macete que eu vou mostrar para vocês. Quer ver, ó? Vamos imaginar que eu esqueci de botar uma nota. Tá? Como é que e os alunos já responderam, já está tudo respondido e eu esqueci de dar nota e a nota não fecha, não bate. O que eu faço para resolver isso? Eu volto aqui no questionário, tá? Edito o meu questionário. Se eu não me engano é assim, ó. Eu pego a data final e jogo para antes da data inicial. Eu digo que ele termina antes de começar. Quando eu faço isso, ele me permite voltar... Era isso, né? Tinha uma jogadinha no mesmo dia. Eu jogo no mesmo dia. Aí ele volta a permitir que eu altere a nota. Eu jogo a data final para cima da data de início. E aí, se eu esqueci de colocar a nota aqui, ele deixa alterar as notas. E aí ele recorrige, refaz toda a avaliação, tudo certinho de novo. Tá? Isso é uma dica que eu também já esqueci. Mas isso se já começou a avaliação ou depois dos alunos terem respondido? Das duas coisas. As duas mas coisas. Se os alunos responderem, acabou, né? Não, dá para alterar. Você pode alterar o valor de uma questão. Depois que os alunos já responderam? Uhum. Eu não acredito. Sim, eu descobri isso aí. Esse ano. Eu tive que corrigir tudo
tudo manualmente. Eu tive que salvar cada avaliação em PDF, salvar, abrir tudo, tentar ler o que estava debaixo dos negócios de página lá para conseguir corrigir manualmente. Não, dá para fazer. Você volta a data final para a data de início, põe elas no mesmo dia e ele deixa alterar aqui a nota. Eu também, Patrícia. Não importa o horário. Não. Ai, que bom. Achei que isso era só eu. Não, eu também passei por essa. Ai, se eu soubesse disso antes. Pois é, eu também descobri quando eu precisei, tá, gente? E aí, bom, eu vou deixar assim, deixa eu ver se ela já aparece fechada aqui para mim. Não iniciada. Deixa eu alterar a data aqui para como estava antes. Vamos colocar aqui até o dia 8, salvar. E aí, os alunos, né, entram, né, respondem a prova, né, e depois fica a cargo do professor, quando ele volta aqui no questionário, né, na avaliação, clicar aqui na opção de dar nota, corrigir. E aí, no corrigir é 1 a 1, né? Aqui no caso, ele não, como eu não tenho nenhuma tentativa de resposta, ele não me mostra aqui, né, as opções. Eu vou pegar uma outra avaliação aqui que eu tenho isso, só um pouquinho, tá, gente? Deixa eu só apagar isso aqui antes que comece a vir mensagens de desespero também, dizendo, meu Deus, o que é isso que eu tenho que responder? Pronto. Então, eu vou pegar aqui a última avaliação que eu fiz com o pessoal de engenharia de software, né? Então aqui tem um questionário bem mais complexo, né? Coloquei mais 5 perguntinhas para eles. E se eu for em corrigir, quando eu tenho as notas vinculadas nas questões, ele automaticamente já dá as notas, mas o professor ainda tem a possibilidade de corrigir a tentativa. E aqui tem uma outra dica. Tem alguns, já aconteceu comigo, alguns casos de ele não levar a nota para o diário, mesmo que eu vinculei. Eu tive que vir aqui na nota do aluno e corrigir uma a uma, tá? Basicamente, eu não fiz nada, eu só entrei aqui, vi que ele selecionou as opções corretas e cliquei em salvar nota. E aí ele levou a nota para o diário, tá? Então, é uma boa prática, pelo menos, passar uma vez por cada uma das correções aqui, né? Principalmente quando você tem, por exemplo, aqui, ó, tem um aluno aqui que respondeu 2 vezes, né? Esse aqui está configurado esse questionário está configurado para usar a melhor nota, né? Então eu posso vir aqui e corrigir essa tentativa 1, que é a tentativa que ele teve a melhor nota, caso ela não vá para o diário, tá? Caso ele falhe, a solução é você vir aqui, entrar na correção da tentativa, pode alterar se quiser, né? O professor tem essa liberdade e salvar a nota. Fez isso, ele atualiza o diário. Ele atualiza a ferramenta e depois dá para atualizar o diário. Gente, como é que tá indo aí? Tá indo muito rápido? Tá fazendo sentido? Tá salvando muitas coisas do meu dia a dia. Que bom, Patrícia. Fico feliz. Para mim tá tudo ok. Legal. Eu revejo uma prova milhões de vezes antes de publicar. Walter, para mim também tá tudo bem, tá sendo muito útil. Eu tenho só uma dúvida, né? Eu acho que, não sei se já fizemos essa pergunta ou não, mas se eu fizer preparar a prova e mandar publicar, tá? Um dia antes, os alunos não terão acesso às perguntas? Excelente pergunta, professor. O cuidado que tem que ter na hora de criar aqui a atividade avaliativa com o horário que eles vão poder ter acesso. É que tem um texto ali, ó, inclusive, que diz ali, ó, um exercício publicado pode ser visto por outros usuários. 20 termina da data. Eu acho que tem sim, essa é a dúvida agora. Não sei se a Morgana tem já teve essa experiência. Eu acho que realmente não clica nesse publicar aqui, né? Walter, quando eu clicava publicar, né, com um dia de antecedência, teve uma aluna minha que fez uma pergunta para mim, professor, aquela questão está um pouco complicada. Eu fiquei, como é que ela sabe se não começou? Então ela leu. Prof, eu trabalho com essa questão, sim. O que acontece? Quando você criar a atividade,
A data que você coloca para abrir, por exemplo, eu vou pôr uma atividade hoje, mas eu só quero que vocês tenham acesso depois das 19 horas. Ali que tem que cuidar esse horário. Então, eu até posso pôr publicar, só que no cronograma, que foi a primeira coisa que o professor Walter falou, lá eu preciso colocar a data e a hora que vai aparecer para os meus alunos. E eles não têm acesso antes mesmo? Não, Não. só que tem que alterar no cronograma. Ali aqui na questão você põe a data certinha, mas no cronograma você tem que fazer essa alteração. Daí só vai aparecer na data e no horário que o professor disponibilizar. Antes eles não vão enxergar. Morgana, o cronograma que você faz referência é ali, ó, o horário de abertura do questionário? Não, professor. Não, essa é a questão. É do questionário. O cronograma é uma outra ferramenta que nós já vamos chegar nela. Mas se botar só no horário, não abre antes, gente. Não, se botar só ali, não abre. Não, é só... O que não sei, professora, talvez a gente tenha que olhar essa situação, se o senhor quiser, depois eu me comprometo da gente marcar um horário... auxiliar, que esse eu também conheço. Para dar uma olhadinha, professor, porque o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente coloca a data e deixa aqui no 0000. E aí é a primeira hora do dia 6, então ele abre antes, né? Isso aí, por isso que eu digo que o horário, 23h55, por exemplo, eu agora estou numa situação que a gente está com uma formação no CIP que só vai começar em setembro, mas eu já estou com ela toda pronta no Enturma, só que lá no meu cronograma eu coloquei que os professores só vão ter acesso no dia 1º às 9 da manhã, e eu boto sempre 9, porque eu começo a trabalhar às 8h30, eu dou uma geral e sei que às 9 horas os professores vão ter acesso. Então, por isso que é bem importante essas datas e esses horários. Mas eu acho, professor Walter, que é válido a gente pegar essa situação e fazer uma simulação, porque eu também já tive problema com essa questão logo que eu comecei no CIP, que os professores estavam vendo as coisas que eu postava antes dele, né, quando eu ainda estava corrigindo. Então, é bem importante as datas e os horários. A certeza que eu tenho, professor Décio, é que se não marcar e se publicar, não aparece para o aluno, mas aí a gente tem que ter a disciplina de lembrar que tem que vir aqui e alterar e se publicar, sabe? Esse eu tenho total certeza que se não habilitar, não aparece. Eu, no segundo bimestre do semestre anterior, eu só publiquei em torno de meia hora antes da atividade. Perfeito, professor. Mas eu fico com essa tarefa de casa de testar isso daqui, professor. Daí, se o senhor quiser, pode me mandar um e-mail, a gente marca um horário para conectar aí, ver o seu ambiente, né, do Enturma, para a gente poder ver o que aconteceu. Perfeito, obrigado, Walter. Legal. E aí, bom, a questão ele tem essa ferramenta que tem mais um monte de coisas, né, de validação de questionário e assim por diante, tá? Como o meu objetivo hoje é dar um panorama geral, esse é o uso, digamos assim, mínimo da ferramenta de avaliação, tá, de questionário. É a utilização básica dela. Você cria o questionário, cria as questões, põe uma nota por questão e aplica, né? E daí você pode, como a gente já tinha visto lá no diário, vincular a correção, né? Vincular essa atividade com uma nota. Quando você corrige aqui e volta lá no diário e diz para ele carregar as notas, ele vai trazer as notas daqui para lá. Professores, desse uso básico aqui que a gente viu bem rapidinho, alguma dúvida, alguma coisa mais que vocês gostariam de talvez perguntar? Por enquanto, não. Talvez sobre o Enturma ou sobre qualquer outra coisa? Primeiro sobre o questionário, professora. Sobre o questionário, para mim está tudo bem. Tá. Então, vamos lá. Então, já vencemos o vincular notas, já vencemos a avaliação. Vamos para o fórum agora, antes da gente ir para o cronograma. Apesar que eu acho que o cronograma é mais importante, mas vamos passar no fórum antes, porque acho que é uma ferramenta importante para vocês. Então, o fórum é, né, como a gente está acostumado na internet, né, é uma discussão, né, é uma possibilidade de você colocar um tema, né, e pedir para que todos os alunos coloquem a sua opinião, analisem uma questão. Então, aqui eu tenho, né, o título, a categoria desse tópico do meu fórum, né, a descrição do que está sendo tratado, o tema, pode botar link, pode linkar para o YouTube, né, temos o mesmo mecanismo de data e hora, né, então eu vou colocar aqui para até amanhã, né, e aqui é que eu coloco
a instrução pedindo o que o aluno deve fazer, se ele vai ser obrigado a colocar uma contribuição, se ele precisa citar algum autor, alguma coisa assim, né? Eu posso notificar os usuários, como a gente já tinha falado nas outras opções, né? E quando eu publico, né, ele aparece aqui aparece aqui que está em andamento, né? Eu posso participar do fórum, então eu posso a qualquer momento responder um tópico, né? Responder um tópico específico ou incluir uma resposta aqui, né? Resposta do Walter. Então eu como professor posso inserir, né? Participar dessa discussão, posso citar e responder, quer dizer, eu quero responder aquilo que um aluno colocou, quero contra-argumentar, eu tenho toda essa possibilidade aqui, né? E agora, para ser sincero, se vou ser bem sincero com vocês, eu nunca usei essa ferramenta ainda nas minhas aulas, ainda não consegui enxergar como aplicar ela, mas eu acho que para vocês é bem importante, tá? E agora eu vou precisar da ajuda da Morgana. Morgana, como é que corrige isso aqui, Morgana? Oi, está me ouvindo? Tô. Tá, deixa eu só abrir aqui. É que eu tô no meu celular porque meu monitor não tem câmera. Ah, tá, não, tudo bem. Tá, o que você precisa para editar ali no quarto? Não, o professor tinha perguntado pra gente como que a gente pode dar nota em cima de uma atividade do fórum. Fórum, na verdade, ele tem que ser nota manual. Ah, ele não tem opção de correção? Não tem a opção, fica naquela questão da avaliação. Desculpa, achei que você queria editar ali para dar a nota ali. Porque a gente, no CIP, os professores que corrigem as formações, eles dão a nota, eles dão um retorno e colocam a nota ali. E daí, né, porque a gente, na verdade, nós não usamos o diário. Mas daí, quando eu trabalhava em coordenação de curso, no diário os professores botam manualmente a nota nesse caso. Tá. É assim que eu sei que eles faziam. Não sei se agora teve uma mudança. Mas não. no caso, a gente faz, os professores corrigem com uma sentença, né? Descreve, isso. Faz um ok ali. Esse eu acho que não tem opção. Fica naquela questão de que o Inturma só dá nota para o que entra dentro de avaliação. Isso. Mas eu acho que eu fiquei um pouco perdida aqui, gente. Assim, eu estou ali no fórum, aí tem o título. E que categoria é essa aqui? O que é isso? É um campo para a professora poder categorizar os seus fóruns, por um assunto, por bimestre, só um separador. Tá. Isso. Tá. E onde é que começa a debater? Que eu não estou entendendo. Assim, quando a gente criou o tópico, né? Criou o tópico todo, salvou. Ele vai aparecer aqui, né? Então, a professora pode clicar aqui em participar do fórum. Ah, tá. E aí, aqui em cima aparece a instrução, né? E a senhora pode, a qualquer momento, aqui embaixo, responder esse tópico. E aí pode, né, instigar os alunos colocando os seus comentários, ou a senhora pode vir num comentário de um aluno específico e clicar nesse citar e responder. Agora entendi. Tá. Para mim dava para corrigir isso aqui, Morgana. Eu não lembro. Como eu te falei, essa é uma ferramenta que eu ainda não tenho o hábito de utilizar, sabe? A gente usa, Patrícia. No CIP, mas a gente não sincroniza com o diário, né? Então essa eu também não sei responder. Legal. Patrícia não me respondeu. Antes o meu microfone também travou. Eu vou até agora dar uma olhadinha aqui vou entrar no Inturma e vou tentar dar uma fuçadinha, mas eu não acho alguma coisa. Tá bom. Eu acho que a Patrícia saiu da sala, Beatriz. Ah, tá bom. Eu acho que ela caiu. Mas, de qualquer maneira, está sendo gravado, né? Então, a gente pode depois, né? Ela pode continuar assistindo. Bom, então, basicamente, o fórum é isso, é para fazer essa interação, né? Uma ferramenta interessante, não tem essa opção ainda de avaliação, mas é uma forma legal também de forçar os nossos alunos a redigir, né? Fazer eles compor um texto, né? Isso é uma coisa que é uma necessidade importante deles, né? E dando continuidade, tá?
A avaliação a gente respondeu, né? Não dá para fazer por enquanto. E aí agora a gente vai, na minha opinião, para a principal ferramenta do Enturma, que é pouco utilizada ainda, infelizmente, mas que eu acho que dá um diferencial muito grande para a qualidade da organização das aulas. Não sei se os professores utilizam o cronograma ou não. E o que é aquele enquete? Só para... O que é aquela coisa enquete lá? Se eu não me engano, a enquete é muito similar à avaliação, tá? Só que ela é uma única pergunta. É uma pergunta com as opções, e se eu não me engano, ela eles podem votar e ela te dá um percentual, né? Quantas para pessoas fazer uma escolheram cada. votação. Entendi. Isso. Eu vou mostrar isso no Teams. No Tá, Teams também é bem legal para fazer isso. Tá. Nós temos que dar uma pequena corridinha, mas está quase acabando. O Enturma estamos chegando no fim. Então, assim, eu não sei se os professores já usaram o cronograma. Eu já usei, sim. Eu não usei, Walter. Tá, então deixa eu mostrar. Então, aqui eu estou numa disciplina, eu adotei isso como prática para todas as minhas disciplinas desde que nós entramos na quarentena, na pandemia, tá? O cronograma, ele fica aqui em aulas, cronograma. Então, você pode criar quantos cronogramas você quiser. Todos eles têm data e início e eles servem como uma forma de você estruturar as suas aulas, para que quando o aluno entre na disciplina, ele saiba o que está acontecendo. É um planejamento, né, Walter? É um planejamento mais flexível, né, professora? Ele foge do PEA, né? Ele é mais que o professor pode alterar a qualquer momento. Não é aquele que a gente publica no começo do ano, né? Então, quando o professor entra aqui, nós temos essa visão. Quando o aluno entra nas minhas disciplinas, ele tem essa visão aqui, onde ele tem aqui do lado o cronograma. Então, qual foi a minha prática? Eu criei um item para cada aula. Então, eu peguei lá meu planejamento ali, todos os dias que eu tenho aula, eu marquei aqui, engenharia de software, dia 28, das 20h50 às 22h30. Essa é uma disciplina semipresencial, então eu tenho uma aula que fica no sábado. Tá aqui a aula do semipresencial. E aí o que acontece? Eu vou colocando em cada item do cronograma, deixa eu voltar, desculpa, deixa eu ficar aqui na tela principal, depois eu entro no detalhe. Eu vou colocando a ordem das aulas e eu consigo distribuir todos os componentes, todas essas ferramentas do Enturma aqui no cronograma. Então, por exemplo, nessas duas aulas aqui, a ideia é que eles trabalhassem com esses textos que estão aqui, esses três textos. Esses três textos aqui são links para a internet, mas poderiam ser arquivos que estão no disco virtual. Depois eu quero que eles trabalhem com um capítulo que está na biblioteca virtual. Eu trouxe o link e coloquei aqui. Eu quero que os alunos, por exemplo, baixem um arquivo ou, no caso, entreguem uma atividade. Então, eu posso ir estruturando e ele sabe o que ele fez e o que ele não fez. Ele tem essa visão geral. E, como eu estou usando a gravação de aulas no Teams, que é o que a gente está fazendo aqui nessa reunião, eu uso esse item aqui, que é o item que tem a data e a hora da aula, para publicar o link do Microsoft Stream. Então, o aluno tem, de forma organizada e sistemática, a gravação de todas as minhas aulas. Ele sabe o que eu fiz na primeira aula, o que eu fiz na segunda aula, o que eu fiz na terceira aula. Então, fica pelo menos, eu criei essa organização, né? Para mim, tem funcionado bem, porque se o aluno tem uma desconexão de internet, um ciclone bomba, né? Que nem já aconteceu esses dias, ele consegue ir item a item, e aí cada vez que ele clica num item aqui, a gente muda aquele percentual que eu estava mostrando no começo lá, do que ele viu. Eu consigo saber o que ele clicou, que itens que ele entrou. Então, eu tenho esse acompanhamento mais fino. E você coloca o link da gravação depois que já deu aula, ou seja, você edita o cronograma. Isso mesmo, Patrícia. Entendi, é isso que eu faço. Então, como é que eu crio o cronograma? Aqui em aula, eu clico em cronograma, né? Então, eu crio aqui um novo... Dá para importar cronogramas de aula. Sinceramente, eu nunca usei essa opção, mas eu vou clicar aqui para criar um novo cronograma. Já pensei em usar, mas tive medo. Não, por favor, use, porque é muito bom. Eu coloco o bimestre, né? Coloco a descrição do que vai ser tratado, né? Assunto do quarto bimestre.
Tem uma opção aqui de objetivos, também é tudo texto, né? Quando eu clico em publicar, eu digo a data. Não pode ter sobreposição de cronogramas. Então, o nosso último dia de aula do terceiro bimestre é dia 5 de outubro. Então, eu tenho que colocar aqui de 6 de outubro até 24 de dezembro. Acho que a gente vai até essa data esse ano, né? E aí, quando eu clico aqui em salvar, né? Dia 25, não? Olha, se bobear, se Deus quiser, a gente acaba antes, né, professor? Então, criando aqui o cronograma, né, ele fica vinculado a essa data, então ele não aparece para os alunos porque ainda não está na data, né, não chegou na data. E aqui é que vem a parte mais legal que eu acho, a parte mais importante do cronograma, né? Eu posso... já tem coisa nova aqui, não tinha isso aqui semana passada. Só tinha essa parte de cima aqui, itens do cronograma de aula, que eu simplesmente clico aqui em adicionar e ele traz essa tela aqui para mim, aonde eu posso... eu tenho agora um arquivo que não está no meu disco virtual. Eu não subi ele para o disco virtual. Eu clico aqui no novo conteúdo, escolho o disco virtual, já carrego o arquivo e ele automaticamente já vai para o meu cronograma. Então, eu tenho a prática de, no começo do ano, subir todos os meus arquivos para o disco virtual. Então, eu não uso esse caminho, mas eu posso. Eu quero subir um arquivo pontual. Eu vou lá e subo por aqui. Outra opção que eu tenho, né? Eu posso buscar um conteúdo, que é o que eu mais faço. Eu subo tudo para o disco virtual, eu crio as atividades, crio as entregas, crio as avaliações, os questionários, crio tudo antes. Aí eu só venho aqui e vinculo. Olha, eu quero pegar um arquivo do disco virtual, então ele me mostra todo o meu disco virtual. Eu posso buscar aqui, eu quero pegar só os PDFs, ele me mostra só os PDFs, eu clico no item, ele vem para cá. Quando eu dou um enviar, ele vira um item do meu cronograma. Ó. Ele aparece aqui, ó. A ordem, né? Se eu tiver... Aqui é mais o semipresencial que usa, que é a questão de módulos, né? Que é para você agrupar por itens. O título, né? Da ferramenta, de onde está vindo esse arquivo, né? Se é um item avaliativo ou não, e se eu quero botar uma data que vai aparecer. Aquela data que a Morgana estava comentando é essa daqui, tá? E ainda dá para... Essa parte aqui de presença eu também nunca utilizei, essa aqui realmente eu desconheço, tá? Então aqui eu vou organizando os meus itens, e como que eu fiz para criar aquele item para eu colocar o link da gravação da aula? Eu adicionei um item e aí eu uso esse último item aqui, ó, que é o item livre. Eu venho aqui no item livre e coloco, por exemplo, aula do AVA do dia 06/08 de 2020 e envio. Eu deixo ele assim, em branco. Então, quando o aluno acessa esse item, não tem nada. Terminei a aula, encerrei a gravação, quando o Teams lá pelo Microsoft Stream me dá o link da gravação, eu edito e coloco aqui o link para ele ter isso. Então, ele consegue ter toda a ordem das gravações no AVA. E aí você tem, né, claro, né, a grande vantagem é que a gente está usando uma ferramenta institucional que nos dá uma segurança jurídica, né, de que, olha, o professor estava na sala de aula, dando aula, aqui está a gravação, aqui está o conteúdo. Então, isso... Eu boto isso no conteúdo, eu boto o link lá no conteúdo de aula. Lá também, eu acho que aparece para o aluno, também aparece no espelho do diário, professora. Né? Porque eles falam para mim que eles conseguem pegar por ali. Isso, também dá, só que aí eles têm que ir lá no espelho do diário. A vantagem do cronograma é que fica mais Sim, na entrada mais visível, né? Isso. E aí, quando eu salvo aqui, né? Então, eu posso editar. Uma coisa importante. Como é que eu inverto a ordem aqui? É só inverter aqui. Eu quero que esse seja o segundo e esse aqui seja o primeiro. Eu troco o número dos índices aqui e ele já inverte a ordem automaticamente. E aí, aqui tem uma dica de programador. O que eu faço? Quando eu crio o cronograma, eu tento adicionar na melhor ordem possível. E depois eu altero aqui, de vez de 1, 2, 3, eu altero para 10, 20, 30, 40, eu aumento o número. Por quê? Imagina que, ok, né? Eu estou nessa ordem aqui. Agora, imagina que que eu quero colocar um elemento aqui no meio, um novo item aqui no meio. Eu adiciono o item livre, né? Adicionei aqui o item livre, ele vai vir aqui para baixo, e aí eu posso colocar o número dele como 11.
Então, ele vai parar entre o 10 e o 20, ó. 10, 11 e 20. Ah, tá. Então, eu tenho 10 espaços ali para poder inserir alguma coisa. Entendi. Eu uso 1.1, 1.2, 1.3, depois 2, 2.1, 2.2, Também essas dá. coisas. Também funciona. Também dá certo, professora. E aí, acho que a grande vantagem é que quando você salva isso daqui e o aluno volta aqui para a tela principal, ele tem uma visão geral do que está acontecendo, sabe? Eu já tenho todas as aulas aqui colocadas, né? E aí ele não tem uma desculpa de dizer, eu não sei onde estava a gravação da aula, eu não vi, eu não sei do material, não tem como, tá na cara dele. Você é muito bonzinho, Walter, você é muito bonzinho. A gente tenta fazer o melhor, né, professora? Não quer dizer que eles vão fazer a parte deles, mas a gente tenta, né, professora? É verdade. E o legal é que essa ferramenta, ela é base tanto para o semipresencial quanto para o EAD, né? O pessoal do semipresencial, quando você tem uma disciplina nesse modelo, você entrega para eles um planejamento de aulas. E eles criam o cronograma. Essa minha disciplina aqui é uma excepcionalidade, porque eu acabei assumindo ela depois de começar as aulas, então foi um modelo um pouco mais conturbado. Eu estou meio que simulando o que o pessoal do semipresencial faz. Mas eles criam isso daqui para a gente de uma forma... Mas cada professor também pode mexer, então tem essa liberdade, né? Professores, não sei se eu fui muito rápido nessa parte aqui, eu queria aproveitar para mostrar um pouquinho do Teams, mas eu acho que o cronograma, ele é fundamental, sabe? Ele é uma ferramenta bem importante para organizar as aulas, sabe? Eu gosto de indicar para que as pessoas utilizem, porque ele realmente ajuda ao aluno ter uma visão mais estruturada do que está sendo feito. E não precisa estar tudo pronto, como eu estou construindo, sabe? Essa disciplina é nova, eu peguei ela esse ano, então eu ainda estou construindo os materiais, eu vou inserindo, vou alterando, e não tem problema, porque ele tem toda vez que ele entra na disciplina, ele tem essa visão geral do que está acontecendo. Alguma dúvida, pessoal? Prof. Walter, vou só fazer um comentário. Estava aqui Por favor. No fórum e realmente não tem como fazer ele avaliativo, tá? Não, né? Não tem. Até peguei algumas disciplinas antigas aqui, realmente quando é fórum tem que ser manual a nota. O que eu testei aqui, que eu acho que talvez fica de dica, é usar mesmo o item avaliação e ser uma postagem, não o fórum que fica né? Você consegue dar pitaco na resposta do outro, né? E o fórum tem essa vantagem, a resposta fica visível para todo mundo que está na disciplina. Mas realmente não achei nada que pudesse avaliar. E até a ferramenta, contribuindo só, a ferramenta de trabalhos e atividades, que é aquela onde eles entregam arquivos, não é obrigado ele entregar arquivo. Existe um campo que ele pode escrever. Ele não precisa tecnicamente entregar um arquivo do Word nessa ferramenta. Ele pode escrever num campo de texto e enviar. É o mesmo mecanismo do fórum, né? Só que não dá aquela mecânica de todo mundo ver o que todo mundo escreveu, né? Fica uma coisa mais fechada. Os alunos conseguem acessar o que ele escreve nesse campo ou não? Só eu? Não, só você. Então, tá. É uma pena que o fórum dá essa interatividade, né? Mas ele não consegue converter em nota. Eu tentei, mas aí o diário eu vinculava, ele dava 0 para todo mundo. E tudo aquilo que eu já tinha colocado manualmente, ele apagava. Isso, foi o que eu testei aqui e aconteceu. O que eu tentei, ele apagou. Uma raiva. Isso. Bom, gente, se eu pela minha listinha aqui, o do AVA, nós pegamos tudo, nós matamos todos os itens. Teria mais algum ponto que vocês lembram? E também, se surgir depois dúvidas, gente, por favor, não se acanhem em pedir nossa ajuda, tá? Professor, só sobre a questão da chamada ali de novo, eu tentei fazer aqui, né, novamente e dar uma mensagem assim, ó, não foi possível cadastrar nova aula no momento, tente novamente mais tarde. É essa falha do servidor ou tem alguma outra ação que eu teria que ter feito? Não, isso é uma falha de comunicação com o servidor, professora. Mas está acontecendo nesse exato momento? Eu tentei agora há pouco, faz 5 minutos. Posso tentar de novo.
Tá, Mas toda vez eu tenho que criar, eu tenho que clicar no maisinho aqui, por mais que seja o meu dia normal de aula? Sim, professora, porque você pode ter, por exemplo, um dia onde a senhora está substituindo um outro professor e a senhora vai dar as 4 aulas, por exemplo. Ah, tá. Deixa eu Então, tentar mais uma vez, então. Cada maisinho desse aqui é uma aula, né? Então a gente tem normalmente 2 por noite. Fala, professor, por favor. Pessoal, desculpe interromper rapidamente, eu estou dando um boa noite a todos, que eu devo me preparar para o início das aulas agora à noite, tá bom? Muito Tá, obrigado, professor. Walter, Morgana, Beatriz, Patrícia, Ana, um abraço a todos, bom trabalho. Valeu, professor, obrigado. Obrigada, igualmente. Ninguém tem aula agora? Tchau, Décio. Eu tenho as 4 primeiras Não. só hoje, professor. Então não quer terminar também? A gente Não, marca um outro dia para o Teams? Você que sabe, professora. Podemos Você não continuar vai conseguir fazer em 10 minutos, né? Ou vai? Não. O Pois Teams, ele é um pouco mais demorado, mas é bem importante também. Mas se a senhora quiser, eu me disponho na semana que vem, nesse mesmo dia. Não sei se a gente... A gente tem uma atividade, né, Morgana? Você Mas pode aí marcar, ver lá quando você puder. Na quinta que vem a gente já começa os workshops, daí não daria, professor. Mas, por exemplo, o Raro e o Roy é que vão tocar o workshop, né? Isso. Daí eu poderia fazer uma coisa pontual aqui com a professora Beatriz, em paralelo. Pode ser também, até porque o workshop, depois, se eles quiserem participar, a gente sempre grava e fica disponível. Então, como vocês acharem melhor. Daí a professora Beatriz vê com a Pra mim, professora pode Ana, ser. né? Se vocês querem participar desse primeiro workshop, daí a gente marca em outro dia da semana, ou se a gente mantém no mesmo dia. Fica à vontade, tá? É só avisar a gente que a gente ajeita a agenda aqui. Até se vocês tiverem dicas de ferramentas ou no próprio Teams, a gente pode usar como fazer, por exemplo, dividir em equipes para fazer análise de casos em aula, sabe? Era isso que eu ia mostrar hoje. Isso a gente precisava muito mesmo. Ó, só para dar um spoiler, só para deixar vocês motivados e com vontade, ó. Eu tenho aqui, ó, uma equipe. Aqui, ó, eu tenho uma equipe aqui de... Cadê? Aqui, ó. 3º ano de engenharia de software, onde eu dividi eles em 2 equipes para eles trabalharem. Isso a gente precisava saber. Cada um tinha o seu canal, né, dentro da equipe para poder trabalhar e eles estavam se reunindo, né? E eu aqui na tela, no principal, aguardando para ajudar. Tá, então assim, quando que a gente pode, então, o que ficaria melhor? Quinta-feira que vem? A senhora que vê, professora, pode ser na quinta que vem ou pode ser um outro dia, só me avisa para a Morgana, que daí eu verifico, eu acredito mas eles não querem verificar vocês, a disponibilidade? Patrícia, como é que está teu horário? Na quinta, tá... Deixa eu ver aqui, porque cada dia é uma surpresa. Não, quinta tá tranquilo, 14 que eu tenho reunião. Também, pode ser, 17 horas, né? Combinado, pode ser? Então tá bom. Combinado, então, gente. Bem legal, obrigadão, viu? Nossa. Ótimo, está sendo muito bom. Muito obrigada, uma boa aula para todos. Então, nos vemos aqui na quinta que vem, então. Tá jóia, então. Até lá. Bom? Obrigada, Walter. Obrigada, Morgana. Beijo, Ana. Beijo, Patrícia. Tchau. Obrigada, boa noite. Tchau. Obrigada, professor Walter. Até mais. Imagina. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.